Oi, gente, eu sou a Adriana Valente, estou trazendo dicas de costura para vocês, mas antes de começar, eu vou pedir que vocês dêem um like, assistam o vídeo até o final, dê um like, compartilhe, inscrevam-se no canal, ative o sininho, que dessa forma vocês vão receber os vídeos que eu postar, vão receber a notificação de todos os vídeos que eu postar. Vocês vão colaborar para que outras pessoas tenham conhecimento dessas dicas e também para o crescimento do canal, beleza? Então vamos lá. Na dica de hoje eu trouxe uma lista de possíveis causas para as falhas nos pontos da nossa costura: ponto apertado, ponto folgado, linha embolando. Então, essa lista vai indicar algumas causas para que a gente possa corrigir até em casa mesmo. O manual da minha máquina, ela é uma Singer Facilita Pro, modelo 2918, doméstica. Ele traz quatro possíveis causas. A primeira é a passagem da linha, a segunda é se a sapatilha está segurando bem o tecido na costura, na máquina na hora da costura, se a agulha é a mais adequada e falhas na agulha, defeito na agulha, se ela está torta, se ela está cega, se ela está quebrada. Então, esses são os itens que o manual indica para você verificar como causa de falhas nos pontos. E eu acrescentei a essa lista algumas coisas que eu venho aprendendo. E essas dicas que eu quero apresentar para vocês hoje. Eu vou detalhar um pouco as dicas do manual, vou acrescentar algumas informações às dicas do manual e depois eu vou mostrar a lista para vocês. O que eu vou sugerir logo de cara? A verificação da passagem da linha, a verificação da agulha, a colocação do calcador, tudo isso a gente vê com muita frequência sempre que a gente vai fazer uma costura. Mas a parte do maquinário, não. Então, eu sugiro que vocês façam essa verificação uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias. Com que objetivo? Isso vai evitar surpresas na hora da costura. Você tem uma peça para entregar, você quer aquela peça naquele momento, mas não vai conseguir porque o ponto está falhando e você não sabe de onde é que vem. Ou até mesmo de você, o ponto está falhando, onde é isso, não sei, vou levar para assistência técnica. Então são coisas que a gente pode fazer em casa mesmo e vai evitar de você levar para assistência técnica. Então, você fazendo essa verificação uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias, já vai manter uma espécie de manutenção preventiva na sua máquina. Uma outra coisa que eu gosto de observar na minha máquina quando eu estou costurando, é o som que ela está emitindo, como é que está o cadenciamento da agulha, se está muito pesado, se está muito leve. Por quê? Se ela apresenta um som diferente do normal, pode ser uma indicação de problema. Se ela está muito leve ou muito pesada, pode ser uma falha de problema, inclusive nos pontos, porque eu identifiquei que a minha máquina estava com problema, estava para apresentar problema no ponto, porque a agulha ficou muito leve, muito solta na hora de costurar. Então, e foi dito e certo. Os pontos começaram a apresentar falhas. Então, dadas as primeiras dicas, vamos papel e caneta na mão, vamos para o nosso checklist. Então vamos lá. Eu vou começar dando uma detalhada rápida da lista do manual e depois eu vou partir para as dicas que eu listei para vocês. A passagem da linha. Verificar se todos os pontos da máquina que vem indicando no manual e também na máquina, se todos os pontos, a linha foi passada por todos os pontos de maneira correta. O que é que eu vou acrescentar? Algumas vezes a minha linha fica presa aqui na alavanca da sapatilha, ou às vezes eu tenho um objeto aqui no entorno e acaba prendendo. Então, a passagem da linha, a linha tem que estar bem no seu devido lugar para que ela flua de maneira correta durante o processo de costura.
A verificação da sapatilha, você vai verificar se a sapatilha que você está usando é a mais adequada para o tipo de tecido, se o estado de conservação dela, se ela está em bom estado de conservação. Então, são duas coisas que você tem que observar na sapatilha. Eu, por exemplo, minha máquina ela veio com várias sapatilhas, algumas para pôr zíper, outra para um tecido mais fino, outra para tecido mais grosso. Então, observar isso vai ajudar que você não tenha problemas na hora da costura nos pontos. O tamanho da agulha. Nós temos agulhas de 9, 11, 14, 16, 18. A agulha o tecido que você vai costurar com a agulha 9 não é o mesmo que você vai costurar. Você não vai, o tecido que você vai costurar com a linha 9, você não vai conseguir costurar com a linha 18. Então, assim, é bom observar isso. Para os tecidos mais finos, você vai usar as agulhas mais finas. Para os tecidos mais grossos, você vai aumentando o tamanho da agulha. Então, é bom observar o tamanho da agulha e se elas não apresentam defeito. Se não está torta, se não está quebrada, se não está cega. Então, esses são os pontos do manual que eu estou trazendo para vocês, detalhando um pouco. E agora eu vou começar com as observações que eu venho aprendendo no dia a dia da minha costura. Então, assim, a harmonia no conjunto que você vai usar para fazer uma costura. Por exemplo, você vai usar um tecido fino, a linha, a agulha, o tamanho do ponto, a pressão da agulha, o calcador, não vai ser o mesmo que você vai usar para costurar um tecido mais grosso, como o jeans, por exemplo. Então, observar a harmonia desse conjunto, a linha mais apropriada, a agulha mais apropriada, o calcador mais apropriado, o tamanho do ponto, a pressão da linha que você vai usar para o tipo de tecido que você vai costurar, certamente vai lhe dar uma qualidade melhor nos pontos da peça que você vai costurar. A bobina é um outro fator importante na hora de observar a qualidade nos pontos. Essa bobina é a bobina apropriada para minha máquina. Ela me parece que é plástico, PVC, não sei. Acho que é plástico. Essa aqui, ela tem é o mesmo material, só que uma tem uma qualidade mais inferior que a outra. Essa é a mais inferior. Então ela vem com rachaduras, às vezes uma pontinha só que atrapalha o fluxo da linha. E isso prejudica a costura, não compromete a costura e a qualidade dos pontos. Algumas bobinas eu consegui recuperar tirando excesso de rebarba de plástico com uma lixa de unha. Usando a parte mais lisa da lixa de unha eu consegui recuperar. Já outras não, então tem que ser descartada mesmo. Tá rachada, tá com rebarba de plástico, não conseguiu costurar com ela, joga fora porque ela não tem mais nenhuma utilidade, só vai te atrapalhar. A caixa de bobina, deixa eu pegar ela aqui, é um outro ponto também que tem que estar em perfeito estado para que você não tenha problemas de falhas nos pontos. Então a caixa de bobina, ela é assim, ela tem aqui 2 parafusos, um que monta e desmonta a caixa de bobina, o outro que regula a passagem da linha. A desmontagem da caixa de bobina, você só vai precisar mexer se por acaso tiver resíduo de tecido, de linha, de poeira, de papel, qualquer coisa, vai precisar desmontar a caixa de bobina para poder fazer uma limpeza nela e remontar. Então, se você tiver problema no ponto, primeiro verifica se tem sujeira. Tem sujeira, desmonta, limpou, montou de novo, vai. Se não, você vai regulando aqui no parafuso de regulagem da caixa de bobina. Um outro ponto também é se tá tudo lisinho aqui, se não existe nada, rachadura, rebarba de
cola, de tecido, de plástico, alguma coisa que impeça a linha de fluir com facilidade no processo de costura. Então, essa aqui eu consegui recuperar, ela estava com a rachadurazinha aqui, e eu com a lixa de unha também eu consegui recuperar. Mas essa recuperação é uma coisa emergencial. O ideal é que logo que você tenha a primeira oportunidade, compre uma bobina nova, caixa de bobina nova. A próxima dica é manutenção da máquina. Resíduo de tecido, linha, poeira ou qualquer outra coisa tá na passagem da linha, é vilão no seu processo de costura. Vai atrapalhar sua costura, vai comprometer a qualidade dos pontos, então mantém sempre o maquinário limpo e lubrificado. Eu aqui sempre uso cotonete, pincel, isso tudo facilita a gente alcançar os pontos mais difíceis da máquina, mas ajuda bastante na hora da limpeza. A altura da agulha é um outro fator também que compromete e muito a qualidade do ponto que você tiver na hora que você estiver trabalhando. Recentemente, para adiantar a produção, eu imprimi uma maior velocidade à máquina. O que aconteceu? A barra de sustentação da agulha, que é essa barra aqui, ela se deslocou e isso provocou um afrouxamento na linha e não estava fazendo ponto de jeito nenhum. Então, mexe aqui, mexe lá, eu vi que a altura da agulha estava desregulado. E aí eu fui fazer a regulagem dela, os pontos voltaram a ficar show de bola. Então, mantém a regulagem da sua agulha. A regulagem da barra, a limpeza, manutenção e lubrificação da máquina, a regulagem na altura da agulha, são 2 pontos que eu sugiro que vocês façam uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias, para evitar surpresas. A regulagem desse modelo, ele vem aqui em cima, são 3 linhas separadas pela mesma distância uma da outra e que você vai usar como base para poder fazer a regulagem da altura. Em alguns modelos, esses pontos ele vem aqui embaixo, logo acima da agulha. Então, vocês usam esses pontos como referência para fazer a regulagem da agulha. São 3 linhas, mantém a distância igual uma da outra e é através deles que vocês vão regular. Mais para frente eu posso até gravar um vídeo mostrando para vocês como fazer essa regulagem. Mas hoje é mais o checklist, então eu não vou parar nesse ponto agora. O próximo ponto é o alinhamento do laçador com a agulha. Deixa eu virar um pouco aqui. O laçador, ele fica aqui. É tipo uma lança mesmo, que passa, ela fica, a caixa de bobina fica aqui e tem uma lança que ela tem que estar alinhada exatamente atrás da agulha. Você vai descer a agulha e o lançador vai ter que estar, ele agora não está, porque eu mexi aqui na altura da agulha, então ele não está e eu vou regular ele todo antes de começar a fazer a costura. Então, a ponta do laçador tem que estar exatamente atrás da agulha. A altura da agulha, nesse momento que você estiver posicionando o laçador, não vai interferir, porque você vai posicionar o laçador atrás da agulha e depois é que você vai fazer a regulagem da altura da agulha. As 2 últimas dicas são pontos que a gente pode chamar de intuição, de terceiro olho, de sexto sentido. São 2 dicas assim que o nome são irrelevantes, mas que eu acho assim fundamentais para que a gente mantenha o equilíbrio
no nosso ambiente de trabalho e que certamente vai fazer com que o fluxo seja bem mais leve, seja bem melhor e que a gente tenha menos, como é que eu posso dizer, interferências inesperadas no nosso trabalho no dia a dia. A primeira dica vindo da intuição é a seguinte: várias vezes eu começava a costurar uma peça, ia costurando e aí no meio começava a travar ponto. E o ponto travava, o ponto embolava, a agulha, a linha saía da agulha, e eu insistindo, e eu insistindo. E aí quando chegava no final da peça, depois de tanto transtorno, eu percebia que lá na frente, lá atrás, eu montei alguma coisa errada, eu usei a linha errada, eu usei o ponto errado. Então, assim, essas falhazinhas pode ser uma indicação de que você precisa rever a costura que você está fazendo, a peça que você está construindo. Às vezes você cortou errado, você montou errado, se você estiver costurando várias peças de várias cores, você pegou a cor de uma, a cor de outra. Então, assim, pode ser um sinal de que você está precisando ver alguma coisa lá atrás na peça. Então, se o ponto começou a travar, começou a falhar, a agulha toda hora, a linha toda hora sai da agulha, para um pouquinho, respira fundo, volta, rever a peça que você está costurando, vê se não tem nada de errado. Às vezes até uma pausa que você precisa dar para depois dar continuidade ao trabalho. A última dica é com relação ao nosso bem-estar. Às vezes a gente está com sede, às vezes a gente está com fome, às vezes a gente precisa ir ao banheiro, às vezes a gente precisa relaxar um pouquinho, tem muita pressão. E essa energia, eu vou usar a palavra pesada, mas essa energia pesada acaba interferindo na máquina. Já aconteceu várias vezes de eu querer terminar uma máquina, tá com fome, querer terminar uma peça e continuar insistindo, e aí a linha solta toda hora, a agulha trava, o ponto fica errado, e aí eu paro, vou, me alimento. Quando eu volto, não tem problema nenhum na máquina. Eu continuo costurando sem precisar observar nada. Então, assim, deu vontade de ir ao banheiro, deu vontade de beber água, deu fome, cansou, para um pouco. Ah, mas eu preciso entregar no prazo. O que vai adiantar você entregar a peça no prazo se ela não tiver com bom acabamento, se ela não tiver perfeita, se você tiver que correr o risco de refazer? Então, essa última dica é importante, é muito bom, é fundamental para que exista uma sintonia entre você, o maquinário, a peça que você está costurando. É você estar bem. Você está bem com você está bem com o seu corpo, você está bem com a sua mente. Então, essa última dica bota ela no início da lista e bota ela no final também. E assim, o vídeo, as dicas eu vou parando por aqui, mas eu peço que vocês comentem, que vocês contem as experiências de vocês, se tem alguma coisa que vocês queiram acrescentar a essa lista. Às vezes a gente deixa lá no comentário, vem alguém, lê aquele comentário, já acrescenta. Então assim, a gente vai trocando experiências, trocando informações e enriquecendo mais ainda o trabalho um do outro. Então, muito obrigada e até a próxima!